Boa tarde, amados ouvintes. Estamos aqui mais uma vez na tarde da bênção. É isso, graças a Deus, mais essa quarta-feira nós estamos aqui para louvar ao Senhor. É isso, infelizmente, nessa quarta-feira não posso estar ao vivo, pois eu tive que ir para Maringá levar minha esposa ao médico. Mas estamos aqui, para sermos abençoados pelo Senhor, cantar louvores ao Senhor. Você abençoar a minha vida, eu abençoar a sua vida, e graças a Deus por essa tarde, podemos estar aqui reunidos, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do nosso Deus. Se o nosso Deus, ele é maravilhoso. Se a maravilha de Deus está em que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, e o seu Filho, o sangue dele nos purifica e nos perdoa de todo o pecado. E quem crê no Filho tem a vida eterna. E graças a Deus pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguém pensando sobre isso, sobre o bendito Cordeiro, escreveu um lindo hino que nós encontramos no cantor cristão, o hino 123, Bendito Cordeiro. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se no seu sangue salvado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilhas desse amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Maravilha, alvo mais que a neve. Desse graças a Deus por essa tarde da bênção. Toda quarta-feira nós estávamos nos reunindo no templo para louvar o Senhor, mas não podendo estar no templo, nós estamos aqui. E graças a Deus por você que sempre tem nos prestigiado,
sempre tem estado conosco nessa tarde da bênção. E realmente, para mim, tem sido algo maravilhoso poder estar compartilhando a palavra de Deus. E como eu tenho falado, tem muitas pessoas correndo atrás de bênção. Mas graças a Deus nós temos um Deus que ele vem ao nosso encontro e está pronto para nos abençoar. Certo? E nós estamos passando dias, isso de preocupação, e como a gente tem escutado muitas notícias ruins, mas graças a Deus nós temos esse meio para trazer notícias boas e notícias boas da palavra de Deus. De pessoas que tiveram experiências maravilhosas com Deus, experiências marcantes com Deus. E hoje eu quero estar meditando em mais um salmo com você, nessa tarde da bênção, o salmo número 86. E nesse salmo, eu quero estar conversando com você, porque é um salmo escrito por Davi. Qual era a visão que Davi tinha dele mesmo? Qual era a visão que ele tinha de si mesmo? Essa é a visão que Davi, e quem era Deus para Davi. O motivo pela qual Davi faz esta oração. E os pedidos que ele faz a Deus, e quem era Deus para Davi. Então nós queremos estar lendo esse salmo com você, compartilhando esse salmo com você, porque a palavra de Deus, gente, ela é riqueza. A palavra de Deus é vida. Que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. O Davi, quando a gente vê a linhagem de Jesus, Jesus veio da linhagem de Davi. Jesus era o rei esperado. Davi foi um homem escolhido segundo o coração de Deus, para que da linhagem dele nascesse Jesus Cristo. Então ele foi, em certo sentido, um homem segundo o coração de Deus. Ele, entre os reis de Israel, ele foi aquele rei que agradou o Senhor e que o coração dele era segundo a vontade de Deus. E esse Salmo 86, então Davi, ele escreve esse Salmo, o versículo 14 nos mostra a razão pela qual ele escreve esse Salmo. No versículo 14 diz: ó Deus, os soberbos se levantam contra mim, e as assembleias dos tiranos procuram a minha morte, e não puseram perante os seus olhos. Então, o motivo desse salmo é perseguição. Davi sendo perseguido, Davi, segundo ele, de uma forma injusta, quando tiranos, procura a morte de Davi. Se talvez você já se encontrou numa situação como esta, quando pessoas se levantam contra você, ou muitas vezes calúnias se levantam contra você, e pessoas se colocam como seu inimigo. Então aqui nós temos o que Davi fez quando se encontrou em uma situação como esta. Diz assim o Salmo: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanta minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, abundante benignidade para todos que invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende à voz da minha súplica. No dia da minha angústia clamarei a ti, porquanto me responde. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem as obras de tuas mãos. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande
e opera maravilha. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Eu quero estar orando com você nesse momento, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, mas eu quero também aproveitar esse momento para que a gente possa estar colocando diante do Senhor todas as nossas necessidades, todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades. No tempo que estamos vivendo, notícias tristes chegam até nós. Ontem mesmo, perdi uma querida irmã chamada Irmã Inês, foi minha ovelha, na cidade de Maringá. Ela estava com 96 anos. E a família foi acometida pelo Covid. 2 filhas, graças a Deus, estão recuperando bem. Mas a mãe, que era muito idosa, 96, não suportou. Se veio a óbito. Se geralmente que alguém próximo da gente falece, o nosso coração se enche de dor, de tristeza, porque nós não fomos feitos para morrer. Nós somos feitos para a vida. A morte é uma consequência do pecado. E sempre que ela chega, isso não que a gente não tem esperança, mas essa separação dói no nosso coração. Como o próprio Jesus Cristo chorou quando Lázaro morreu. E quando ele chorou, isso não estava chorando por Lázaro, porque ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Mas estava chorando por Marta, por Maria, por mim e por você. Isso que passaríamos por situações iguais a esta. Mas, graças a Deus, ele venceu a morte. E diz a palavra de Deus que quem crê no Senhor não verá a morte, mas já passou da morte para a vida. Eu quero estar orando por você nesse momento. Senhor Deus, eu te agradeço por estar aqui. Eu te agradeço, Pai amado, pelo momento que nós estamos vivendo. Eu te agradeço que nós podemos lançar sobre o Senhor toda a nossa dor, toda a nossa angústia, todo o nosso sofrimento. E eu te agradeço porque na tua palavra nós encontramos, Senhor Deus, o que nós devemos fazer quando a nossa alma está batida, quando nós estamos tristes, quando nós estamos nos sentindo perseguidos. Eu te agradeço, Pai amado, por esses cânticos que nós encontramos, por esse salmo, Senhor Deus, que mostra o que homens do Senhor fizeram no passado e o que nós devemos fazer no presente e em que nós devemos colocar a nossa confiança. E eu te peço nesse momento, seja nos ensinando através da tua palavra e que nós possamos, Senhor, crescer no relacionamento com o Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, abrir os nossos olhos da fé para compreender, Senhor Deus, o que Davi e qual a visão que ele tinha de si mesmo, qual a visão que ele tinha do Senhor e quais as petições que ele levou ao Senhor. E te peço, Pai, mas nos ensine a orar. Nos ensine, Senhor, a ter comunhão com o Senhor. Como esse homem, Senhor, que na palavra de Deus é colocado como um homem segundo o teu coração. E nesse momento eu quero estar orando, Senhor Deus, pelas pessoas que sempre estão aqui comigo. Te oro, Senhor. Oro, Pai amado, pelas famílias. Esteja abençoando, Senhor. Traga aquele filho, aquela filha, Senhor Deus, que abandonou o teu caminho. Que eles possam se voltar para o Senhor. Porque nós não criamos filhos, Senhor Deus, netos, para entregar nas mãos de Satanás. Nós criamos filhos, Senhor Deus, para que eles possam servir ao Senhor e ter comunhão com o Senhor. Te peço, Senhor Deus, pelas pessoas que estão sofrendo, Senhor Deus, pelo desemprego, que estão sofrendo com enfermidade. Pai Santo, se incline para nós. Nós precisamos muito do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Eu te peço, Senhor, pela nossa irmã Rosa e pelos seus filhos, esteja abençoando, Senhor Deus, e que ela possa ver os filhos com saúde, Senhor, para a alegria dela e a alegria nossa, Senhor. Rogo, Pai amado, pela Malde, pela Tânia, Senhor Deus, pela irmã dela, Senhor Deus, que perderam, Senhor Deus, a mãe ontem. Esteja abençoando e consolando, Senhor Deus, aqueles corações. Eu te peço isto, Pai. Tenha misericórdia de nós, se incline para nós. Te peço, Senhor, por aquele rapaz que a Marcela
pediu que nós orássemos por ele, que ia fazer uma cirurgia na coluna, Senhor. Esteja com a tua mão sobre ele, Senhor Deus, aquela família. Pai Santo, se incline para nós, tenha misericórdia de nós, Senhor, venha em nosso encontro. Eu te peço isto, Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, e agradeço. Amém, Jesus. Amém. Nesse salmo, que eu quero estar compartilhando com você, uma vez Jesus perguntou aos discípulos, em Mateus 16, o que as pessoas falavam a respeito dele. Alguns falaram, é um profeta, é um mestre, é Elias, é um dos profetas. E Jesus olha para os discípulos e pergunta, e para vocês, quem eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, você falou muito bem, mas quem revelou isso para você foi o Espírito Santo. Então, Jesus pergunta, quem é Jesus para eles? O que é Jesus para mim e para você vai interferir muitas vezes na nossa fé e na nossa caminhada da fé. Certo? E uma coisa é certa, nós precisamos conhecer quem nós somos e precisamos conhecer quem é o nosso Deus. Se a Bíblia revela quem nós somos e a Bíblia revela quem é Deus. E nesse salmo, nós podemos ver de uma forma muito clara a visão que Davi tinha a respeito dele quando se aproxima de Deus. E no versículo 2, nós encontramos o salmista dizendo, guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Então Davi, ele coloca aqui duas coisas que ele era. Uma, ele diz, eu sou santo. E a outra coisa diz, eu sou servo. Então ele coloca esses dois termos. Eu sou santo. É muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo o seguinte, eu não sou santo. Ninguém é santo. Mas na compreensão bíblica, gente, santo quer dizer alguém separado. Alguém fora do comum. Certo? Alguém que toma uma decisão de não ser Maria vai com as outras. Certo? Mas uma pessoa que toma uma atitude, certo? De viver para o Senhor. Certo? Davi, se a gente lê a história de Davi, nós vemos que Davi não foi um homem perfeito. Ele teve suas falhas, cometeu pecados, cometeu crimes, certo? Mas segundo a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. O que fazer de Davi um homem segundo o coração de Deus? É que Davi, quando o Espírito convencia ele do pecado, e quando ele era advertido pelo homem de Deus, ele não se voltava contra Deus, mas ele se humilhava diante de Deus. Se você ler o Salmo 51, o salmista chega diante de Deus, eu pequei contra ti. Fiz o que era mal diante dos teus olhos, de maneira que o Senhor será justo naquilo que o Senhor fizer comigo. Então nós vemos Davi, no Salmo 51, confessando os seus pecados. E o Senhor restitui-me a alegria da salvação. Ali ele abre o coração, porque ele havia cometido o pecado do adultério e assassinato. O Salmo 139, nós vemos lá ele dizendo, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho errado e me conduza pelo caminho eterno. Então uma coisa, gente, que nós podemos ver aqui, que ele coloca, eu sou santo. Quer dizer, santo no sentido de ser separado para Deus. Não é em questão de ser perfeito, mas é uma pessoa que, uma vez tocado pelo Espírito Santo, convencido do pecado, como Davi foi
através do profeta, ele se arrepende no pó e na cinza e reconhece que Deus está certo, ele está errado e ele se humilha diante de Deus. Então Davi tinha uma visão que ele era santo. E, em segundo lugar, ele coloca uma posição de servo, que confia em Deus. Davi era rei. Certo? Ele tinha muitas pessoas que o serviam. Mas diante de Deus, ele se coloca como servo de Deus. Daí os faraós, o faraó do Egito, ele se julgava um Deus. E ele se julgava uma divindade com poder divino. Certo? Mas o rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, embora ele sabia que ele era o que era, porque Deus o colocou para ser rei de Israel. Mas diante de Deus ele se colocava como servo do Senhor. Alguém que confia no Senhor, que entrega a sua vida ao Senhor. Então, nessa oração nós vemos essas duas coisas muito importantes. Certo? E eu pergunto, quem você é? Certo? Davi se coloca aqui, sou santo. E algumas pessoas falam, pastor, eu não sou santo. Mas a palavra de Deus, sede santo, porque eu sou santo. E nós devemos ser separados para Deus, sermos diferentes, sermos pessoas fora do comum, aonde nós possamos ter o caráter de Deus, a moral de Deus. E a outra posição, servo do Senhor. Gente, essa é a visão que nós precisamos, servo do Senhor. Nós somos mordomos do Senhor. Nós não somos dono de nada. Deus é o dono de todas as coisas. Nós somos servos do Senhor. E no tempo que nós estamos vivendo, eu tenho encontrado algumas pessoas que ensinam que nós devemos colocar Deus na parede. Se tem algumas pessoas que dizem, você não deve pedir nada para Deus. Você deve determinar que tal coisa aconteça. Certo? Eu quero dizer para você, esse negócio de determinar não é de Deus. Porque a oração que Jesus nos ensinou é simplesmente, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então a oração do servo não é que a minha vontade se cumpra, mas a oração do servo é que a vontade do Senhor se cumpra em nós e que o reino dele venha sobre a nossa vida. E nós estamos aqui não para mandar em Deus, mas nós estamos aqui para sermos servos de Deus, porque Deus é Deus. Então, no versículo 2, nós encontramos a visão de Davi a respeito dele. E qual é a visão que você tem a respeito de si? Você pode se declarar servo de Deus? Você tem vivido como um servo de Deus? E eu, quando eu falo servo de Deus, é aquele que está disposto a fazer o que Deus quer que ele faça. Certo? Davi se coloca aqui como um santo de Deus, como alguém separado, ungido para a obra de Deus. E é isso que Deus quer da sua vida. E que Deus quer da minha vida. Certo? Então nós vemos aqui quem é. Agora, quem é Deus para Davi, que nós podemos ver nesse salmo. Certo? No versículo 5, nós encontramos Davi dizendo, pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, abundante benignidade para com todos que o invocam. Então, para Davi, certo? Na experiência de Davi, na comunhão com Deus de Davi, ele chegou à conclusão que o Senhor é bom. O Senhor é bom para aqueles que invocam o seu nome. No versículo 8, diz assim o salmista, entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há
obras como as tuas. E quando Davi coloca aqui entre os deuses, ele não está colocando aqui politeísmo, vários deuses. Certo? Porque todos os deuses que falam que são deuses aí é fruto da imaginação do homem. Isso muitas vezes fazem ídolos para adorar, só adoram coisas, adoram árvore, adoram outros objetos e faz desse objeto seu Deus. Certo? Mas o que Davi está dizendo aqui, certo? Que entre esses deuses aí não tem nenhum que possa ser comparado ao nosso Deus. E ele continua no verso 10. Porque tu és grande e opera maravilhas, e só tu és Deus, o único Deus. E é muito comum, se a gente escutar as palavras de pessoas dizendo que Deus é um só. E realmente Deus é um só. E tem pessoas que há vários caminhos para chegar a Deus. E a Bíblia não fala assim. A Bíblia diz que Deus é um só. E só há um caminho para chegar a Deus. E o caminho é Jesus Cristo. Não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. E continuando, no versículo 13. Quem que era Deus para Davi? Pois é grande a tua misericórdia para comigo. Livraste a minha alma da mais profunda sepultura. Porque Deus é grande e misericordioso, maravilhoso. O que mais que nós vemos no versículo 15? Mas tu, Senhor, é o Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Então nós vemos nesses versículos que Deus para Davi era bom, que Deus é grande, Deus é único e Deus é misericordioso para com aqueles que o buscam, para aqueles que o temem. Nesse então Davi, aqui nós vemos quem era Davi, que ele conhecia e como ele reconhecia quem ele era diante de Deus, e reconhecia então quem era Deus. E é impressionante que a gente vê então os pedidos que Davi faz a esse Deus. Porque esse Deus maravilhoso, misericordioso, porque em 3 vezes nós encontramos aqui nesse texto, Davi colocando que Deus é misericordioso. Certo? E quando a gente vê e procura a palavra misericórdia, a palavra compreende 2 palavras, miséria e coração. Então, o que é misericórdia? É colocar o coração na miséria do outro. Então, o nosso Deus é um Deus misericordioso. Ele conhece as nossas necessidades e aqueles que o buscam de todo o coração dele se inclina para nós. Ele é rico em misericórdia, ele é rico em perdoar, porque nós precisamos do perdão dele, nós precisamos da comunhão com ele. Certo? Então, Davi então chega a esse Deus maravilhoso, e esse Deus que nós temos, que nós podemos chegar também, e a gente vê aqui então, e podemos aprender com Davi, as coisas que ele pede para Deus. Em primeiro lugar, ele pede a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Como dizer, eu oro constantemente ao Senhor. Tenha misericórdia de mim. E quando o Senhor, Davi coloca assim, tenha misericórdia de mim, Senhor, me perdoe. Reconhecimento de pecado. E reconhecimento que ele precisa da compaixão de Deus sobre a sua vida. E ele coloca que o nosso Deus é rico em misericórdia. Certo? Então ele clama ao Senhor e pede, Senhor, tenha misericórdia de mim. E no momento que estamos vivendo, é isso que a gente possa também orar, Senhor, tenha misericórdia de mim. E no versículo 4, então o que acontece com o salmista? Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Então, como eu falei, a causa do salmo era a perseguição dos inimigos, a assembleia de pessoas ímpias que se levantaram contra ele, o coração dele se encheu de tristeza. Então Davi se aproxima de Deus
e diz: alegra a alma do teu servo. Quantas pessoas com a alma triste, quantas pessoas vivendo a depressão, quantas pessoas vivendo situação difícil, quantas pessoas sofrendo. Então nós podemos chegar diante desse Deus único, nós podemos chegar diante desse Deus poderoso e nós podemos pedir: Senhor, alegra a minha alma. Então Davi, a gente via que ele estava com a alma triste, certo? Embora ele confiasse em Deus, embora ele é servo do Senhor, mas quando veio a perseguição, quando veio a opressão, o coração dele encheu de tristeza. Aí entra então a nossa humanidade. E quantas vezes na pressão da vida, na pressão que nós estamos vivendo, a nossa alma se entristece. E quando a nossa alma se entristece, prejudica todo o nosso corpo, prejudica as nossas ações, prejudica as nossas decisões. E como Davi, nós devemos orar: Senhor, alegra a minha alma. Me dê esperança, Senhor Deus. Alegra a minha alma. Certo? Porque, Senhor, levanto a minha alma a Ti. Eu preciso de refrigério para minha alma. Certo? No Senhor nós encontramos refrigério para a alma cansada. Então ele pede: Senhor, alegra a minha alma. E continuando, no versículo 6, dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende à voz da minha súplica. Senhor, escute o que eu estou falando, Senhor. Dá ouvido à minha oração. Se incline para mim. Eu preciso do Senhor. No versículo 11, é impressionante aqui, maravilhoso. Isso é muito importante, que nós precisamos orar ao Senhor. Senhor, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua vereda. Une o meu coração ao temor do teu nome. Senhor, ensina-me o caminho. Ensina o que eu devo fazer. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Meus queridos, nós temos muitos caminhos. Nós temos muitas direções. Mas a palavra de Deus, ela diz o seguinte: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Certo? Então, Senhor, ensina-me a andar. Ensina-me a viver. Certo? Que o meu coração esteja junto do coração do Senhor. Certo? Que o meu pensamento seja o pensamento do Senhor. Que as minhas ações sejam ações de acordo com a vontade do Senhor. Senhor, ensina-me o caminho. Gente, como nós precisamos da orientação e do ensino do Senhor. Davi, um rei poderoso, mas ele pede: Senhor, Senhor, ensina-me o caminho. E o que o meu coração esteja junto do coração do Senhor. Certo? Que realmente, como ele diz aqui, une o meu coração ao temor do teu nome. E que eu ande segundo a tua vontade. Ensina-me o teu caminho. Então, o senhor percebe? Cada pedido de Davi aqui, ele está tirando o foco dos inimigos, ele está tirando o foco dos ímpios e está colocando o seu foco em Deus. Ele não está olhando para o problema, mas ele está olhando para aquele que pode solucionar o problema e dizendo: Senhor, me ensine o que eu devo fazer e como eu devo fazer e que eu haja segundo a tua vontade. E depois ele continua fazendo o pedido. Nesse que nós encontramos no verso 16. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salve o filho da tua serva. Senhor, tenha misericórdia e seja a minha fortaleza. Certo? Tenha misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salve o filho do teu servo. E ele coloca: me dê vitória.
Mas é interessante que ele quer a vitória não somente para triunfar sobre os seus inimigos, certo? Mas ele quer a vitória quando nós vemos no versículo 17, mostra-me um sinal para o bem. Mostra-me um sinal para... Mostra-me um sinal para bem, para que vejam aqueles que me aborrecem e confundam, quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Senhor, dê um sinal para que aquelas pessoas se levantam contra mim, para que aquelas pessoas que buscam o meu mal possam ver o bem que o Senhor está fazendo para mim. E que eles possam ver que o Senhor está comigo, e que o Senhor está me consolando, me confortando, e que o Senhor está comigo. Dê um sinal para que eles vejam a tua glória e para que eles vejam o poder do Senhor. Meus queridos, que Deus possa estar nos abençoando. Esse salmo tão rico, tão maravilhoso, tão lindo. Não é isso que nós possamos, como Davi, dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu sou um santo. Eu sou um santo porque eu fui separado pelo Senhor. O Senhor me ungiu. O Senhor me escolheu. Eu estou em tuas mãos. Eu não me pertenço, eu pertenço ao Senhor. E que nós, como Davi, possamos dizer: Senhor, aqui está o teu servo. E eu quero dizer para você, não tem nada melhor no mundo do que servir ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Então Davi se coloca diante do Senhor, não como o grande rei, não como o poderoso, como o ungidão. Ele se coloca diante de Deus como dizendo: Senhor, o Senhor é Senhor, eu sou o teu servo. Tenha misericórdia de mim. E que, como o Senhor é misericordioso, que nós possamos ser misericordiosos também. Nesse enquanto os nossos inimigos, que nós possamos fazer como Davi fez aqui. Ele tira os olhos dos seus inimigos e volta os olhos para Deus. E clama a Deus: Senhor, me ensine o que eu devo fazer. E que eu faça as coisas de acordo com o teu coração. Me aproxime de ti, para que eu possa glorificar o teu nome. E haja na minha vida. E faça sinais, que as pessoas possam ver a grandeza do Senhor. E que os inimigos, o nosso objetivo agora, como cristão, no tempo que nós estamos vivendo, que os nossos inimigos vejam a tua glória e se dobrem diante do Senhor e possam também ser salvos e alcançar misericórdia do Senhor. E que eles possam triunfar para a glória de Deus. Salmo maravilhoso. Mostra quem nós devemos ser, mostra quem é o nosso Deus e mostra o que nós podemos pedir para o nosso Deus. E eu coloco aqui, entre todos os pedidos, o versículo 11. É algo que deve ficar bem gravado no nosso coração. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua vereda. Une o meu coração ao temor do teu nome. Que eu tema ao Senhor e que eu viva para o Senhor e que eu viva para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus dirija a nossa vida, que Deus nos guie. Certo? E nesse momento vamos estar cantando mais um hino e depois de cantar esse hino nós estaremos orando ao Senhor, conversando com o nosso Deus. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão.
oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Quero estar orando por você, pela sua família, pela sua casa. Desde que Deus possa estar nos livrando desse vírus, que Deus possa estar livrando dessa enfermidade. E hoje eu ouvi alguma coisa que vale a pena a gente prestar atenção. Isso parar de olhar e ouvir tantos jornais. Nós já estamos informados, nós devemos estar lavando as nossas mãos. Quando não tiver água e sabão, devemos estar passando álcool nas nossas mãos. Está orientando que nós devemos estar usando máscaras, usando essa máscara para a gente não prejudicar ninguém e também não sermos contaminados, que isso ajuda quanto à contaminação. Então, que nós possamos estar fazendo e tendo os cuidados que nós precisamos, certo? Mas que a gente possa sair dessa informação, isso porque morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto. Isso tudo é para causar pânico ao nosso coração e à nossa mente, certo? Vamos voltar a nossa mente para o Senhor. Vamos fazer as coisas que precisamos fazer, vamos ter os nossos cuidados, certo? Mas que a gente não venha ser levado pelo pânico, porque eu tenho escutado de pessoas que não estão indo ao médico, tem problema de pressão, não vão ao médico, tem problema diabético, não vão ao médico, diabético, não vão ao médico, tem problema e outros problemas que tem aí, que precisam ir ao médico, mas não vão porque estão com medo. Então eu quero dizer para você o seguinte: se você tem alguma enfermidade, procura o médico, certo? A alma triste e o medo diminui a nossa imunidade. Então isso faz com que a gente, se pegar alguma enfermidade, essa enfermidade vai tomar conta da gente. Então, gente, vamos preparar a nossa alma, vamos preparar o nosso espírito, vamos nos enriquecer com a palavra de Deus, certo? Que o que está falando na televisão, a gente já sabe o que vai acontecer em todos os jornais. Então, se você ouvir só um jornal durante o dia, fica tranquilo, já é o suficiente, certo? Somente para nossa informação. Mas não fique toda hora, procurando alguma coisa nesse sentido, certo? E uma coisa é certa, vamos viver, porque ninguém vai morrer antes do tempo, certo? Deus sabe todas as coisas e nós precisamos ser prudentes, e a prudência é importante, mas não vamos deixar ser levados pelo medo, certo? Vamos fazer como Davi, vamos colocar todos os nossos pedidos diante do Senhor, vamos fazer a nossa parte, pedir: Senhor, me ensine o que eu devo fazer, certo? E vamos cuidar da nossa saúde e vamos
viver. E vamos pedir a Deus, Senhor, que nos dê saúde física, nos dê saúde psíquica e nos dê saúde espiritual. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento que nós estamos vivendo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo salmo que acabamos de meditar. Te agradeço, Senhor Deus, porque nós podemos ver que na Bíblia, os heróis da Bíblia, Senhor Deus, tinham defeitos, tinham dificuldades na vida, tomavam algumas decisões que não deveriam ter tomado, mas eu te agradeço, Senhor, porque esses heróis da Bíblia eram homens que se humilhavam diante do Senhor e permitia ser usado pelo Senhor. E eu rogo, Pai amado, que nós não somos perfeitos também, mas eu te peço que nós possamos procurar viver uma vida santa. Que o Senhor nos ensine, Senhor, como nós devemos viver. E una o nosso coração, Senhor, ao temor do Teu nome. Una o nosso coração ao Teu coração, para que nós possamos viver, Senhor, segundo a Tua vontade. E que nós possamos ter essa noção, que aqui na terra nós somos servos do Senhor. E que aqui, enquanto estivermos aqui, que nós possamos estar servindo ao Senhor e abençoando aquelas pessoas que estão próximas de nós. Eu te peço isto, Pai, e tire o medo do nosso coração e que nós possamos andar confiantes, Senhor, que a nossa vida está em Tuas mãos. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele que nos dá a vitória e aquele que está conosco em toda circunstância. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Que nós possamos andar confiantes, ter saúde física, saúde psíquica, de alma e saúde espiritual. Eu te peço isto. Abençoe o Teu povo, Senhor, com a Tua palavra. Eu te peço isto, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado, agradeço. Amém, Jesus. Até quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 15h30, com a tarde da bênção. E que eu possa estar abençoando a sua vida, você possa estar abençoando a minha vida. Eu estou orando por você, ore por mim, certo? E que como igreja, nós possamos fazer diferença nesse mundo que nós estamos vivendo. Que Deus os abençoe. Até quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, com a tarde da bênção. Domingo, de manhã, estarei fazendo o culto ao vivo, às 9 horas da manhã, e às 19 horas nós teremos o culto na Igreja Batista de Nova Esperança. Esse o culto que terá início às 19 horas até às 20 horas. Isso mais tardar 20h15. Então, todos são convidados a participar e vamos juntos, orando um pelo outro, crescendo no conhecimento da palavra de Deus, um abençoando a vida do outro, demonstrando um ao outro, e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e até quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, com a tarde da bênção. Que Deus os abençoe. Amém.